Gente, União da Ilha, rapaz, olha, União da Ilha é a escola que eu mais lamento não ter voltado nas campeãs no sábado de carnaval. Olha, foi um carnaval grandioso, maravilhoso, grande trabalho de Severo. Olha, eu me lembro que foi a primeira escola de segunda-feira e quando eu olhei, especialmente aquela primeira metade do Chile, eu falei, nossa gente, a União da Ilha veio para disputar título. Né? Eu até então estava achando ela melhor do que qualquer escola que passou no domingo de carnaval. E eu fiquei impressionadíssimo. Foi uma das 3 escolas que mais levantou o público. Né? Aquela parceria que eu falei no vídeo do pré-carnaval da ilha, do Ito Melodia com Mestre Cissa, novamente funcionou muito bem. Mestre Cissa levantou o público com aqueles atabaques, né? Foi um sucesso. Ito Melodia incorporou, falou que ia incorporar, incorporou. Sabe, e ambos ganharam o estandarte de ouro, merecidamente. Mestre Cissa finalmente, né, um dos mestres mais consagrados, né, do carnaval recente, desde os anos 90, e se mantendo ali entre os maiores, e finalmente ganha merecidamente o estandarte de ouro. E o terceiro estandarte de ouro que a ilha também ganhou foi na comissão de frente, que foi canetada inclusive pelos jurados, né? A comissão de frente da ilha recebeu 399 e 197. Eu vi que em um dos modos de julgamento teve uma parte que o tecido ali do destaque principal da comissão de frente acabou agarrando, mas acho bobagem se o desconto foi por causa disso, né? Mas foi uma grande comissão de frente também. Então foi um grande carnaval, parabéns ao carnavalesco, né? O conjunto alegórico fantástico, para mim tá ali no top 3 dos melhores mesmo. E também não teve notas 10, né? A alegoria da ilha, aliás, teve sim, mas foram 2,10 e 2,99. Talvez, eu fico pensando, para descontar ali, eu me lembro que no Abre Alas, que era maravilhoso, tinha eu até comentei com minha esposa na arquibancada, um pano branco no meio na frente da alegoria, muito estranho, um pano velho, em farrapos, numa haste de ferro. Eu falei, gente, o que deve ser aquilo ali? Aí depois eu descobri que aquilo ali era uma obrigação, né? Porque uma obrigação espiritual, vamos dizer. Porque você tinha ali o Zaradembo, que era o Senhor do Tempo, que estava sendo homenageado pela União da Ilha, né, nesse enredo afro, e parece que havia uma obrigação de colocar uma bandeira branca da paz, né? E provavelmente esqueceram disso, lembraram de última hora e improvisaram, porque estava muito feio aquilo ali, destoando completamente da alegoria. Não sei se tiraram 10º dali. Pode ter tirado também daquela alegoria que deu problema na escola, que acabou empacando lá no setor 1, e teve problema durante todo o desfile, com a iluminação, inclusive. Ele tinha até um efeito de iluminação nos fundos, que não funcionava, e foi igual a Mangueira no passado naquele carro. Passava apagado, quando chegava no módulo de julgamento, iam lá e acendiam. Teve problema de iluminação. Eu acho até mais provável que tenha perdido esses 2 décimos aí nessa alegoria, né? Mas no restante, olha, maravilhoso. A escola comunicou muito bem com o público, né? Muito em função dessa dupla que eu falei, do intérprete com o mestre de bateria, né? Teve esse problema das alegorias, mas o problema maior realmente da ilha foi a evolução, né? A evolução, caramba, deu uma derrubada enorme. Foi a maior frustração que eu senti nesse Carnaval 2017. Eu empolgadíssimo, né, com a ilha, esse samba maravilhoso, que aliás, que é isso, hein? O samba aqui, que pra mim é um dos 4 melhores do ano, olha, tomou 398 e 110. Só ficou na frente do Tuiuti em Samba Enredo, empatado com o Tijuca. Nossa, é incompreensível isso, incompreensível. E foi um samba que funcionou muito bem na avenida, né? Aliás, tomou canetada também em harmonia. Para mim, a União da Ilha foi a escola que foi pior julgada, né? Que mais sofreu com o mau julgamento dos jurados. É óbvio que tem a Tuiuti, mas é aquilo que eu falei lá atrás. É um carnaval diferente da Tuiuti, né? Você tem o carnaval das outras 11 escolas e o carnaval de quem sobe da Série A. Nesse carnaval das 11 escolas, a que mais sofreu com julgamento de forma injusta, ao meu ver, foi a União da Ilha, né? Mas a evolução foi realmente o que derrubou a escola,
Aquele carro prejudicou muito, abriu-se um buraco na frente dele, depois a escola fica parada e aí começa a correria. Realmente foi bem complicada a evolução da ilha. Só não foi pior do que o da Tijuca. Não houve nada pior de evolução esse ano do que o Tijuca, pela fatalidade lá que aconteceu. Mas ainda com o problema da evolução da União da Ilha, eu acho que era possível sim ela voltar em 3-6. Pelo menos beliscar um 6º lugar lá. Acabou na 8ª posição. Muito em função desse julgamento rigoroso que sofreu. Mas olha, maravilhoso. Fico feliz que o Severo já tenha renovado seu contrato como carnavalesco da União da Ilha. Grande carnaval. Uma pena quem foi assistir na Sapucaí o Sábado das Campeãs não ter visto a ilha. Merecia muito ver porque foi uma das melhores, sem dúvida. Vamos para a próxima escola. Amigos, a São Clemente, ela teve um início assim, nada impactante, Uma comissão de frente que apresentou uma dança clássica. E hoje em dia não tem jeito, o que se espera de uma comissão de frente é que te surpreenda e tal, gostando ou não, é a realidade hoje das comissões de frente. Ficou aquela dança clássica e tal, simplesmente passou. Aí veio um abre-alas que muito simples também. Acho que o mais simples do Carnaval 2017, que também não chamou muita atenção. E aí depois deu um up. Aí começa a mostrar as alegorias realmente padrão de qualidade Rosa Magalhães. Alegorias com muito bom acabamento, cheio de capricho, como já é de costume da professora carnavalística da escola. E eu gostei muito daquela alegoria do jardim, achei de muito bom gosto. Aquela do palácio em construção também gostei bastante. As fantasias de muito bom gosto. Enfim, é o carnaval que a gente já conhece da Rosa. A bateria acho que funcionou bem também. Nas alegorias, só para falar em notas aqui, a São Clemente ganhou 399 e 198, que foi bastante reclamado pela carnavalística. A bateria, a São Clemente 299 e 298. Ela fez uma paradinha naquele refrão principal, que funcionou bem. Mas, de fato, gente, o grande problema da... Aliás, também eu gostaria de falar de enredo, porque o enredo ganhou o estandarte de ouro, com o melhor enredo da São Clemente. Eu achei bem bacana. E o desenvolvimento dele na avenida perfeito. Ganhou 1,10 só dos jurados, e 299, e 198. Deixa eu confirmar aqui, isso aí. Não vejo razão para não ser 10 esse enredo da São Clemente. Mas, enfim. O grande problema, ao meu ver, foi a evolução. Olha, deu raiva a evolução do São Clemente. Teve um momento ali que abriu um buraco em frente ao carro alegórico, que estava entrando. Era um carro que ele não estava parado, mas uma dificuldade de movimentação enorme. Abriu-se um buraco, tá, pode acontecer. O problema é o seguinte, o que você faz para resolver? Se você tem uma alegoria que está se arrastando com muita dificuldade, o que você faz para resolver? Passa um radinho para o seu diretor que está lá na frente da escola e fala para parar a escola. Ela não vai perder ponto se parar por 2 minutos, que certamente 2 minutos seria suficiente para aquela alegoria chegar até a ala. Não vai perder ponto. O que se tem consenso mais ou menos, uma escola que quando fica 5 minutos parado, aí começa a sofrer risco de tomar uma canetada. Mas em 2 minutos seria o suficiente para o carro chegar. E a escola não parava. Abriu um buraco enorme e a escola continuava sem necessidade, porque estava com tempo de sobra. A escola não estava tão gigante quanto as outras, tinha tempo de sobra. Era só parar um pouquinho e a alegoria chegava. Gente, o buraco continuou, a escola andava e ia dando uma agonia. Eu falava, gente, por que a escola não para se aproximar desse carro? E um buraco que se formou no início ali, se prolongou até onde eu tinha minha visão, que era ali no meio da pista, continuou, o buraco foi desfilando junto. Sabe, um troço infantil. Dava raiva de ver aquilo, sabe? E o pior é que a escola estava com muito tempo de sobra, quer dizer, fatalmente ela chegaria lá no final do desfile e teria que parar para poder cumprir o tempo mínimo de desfile, e aí sim ia ser despontuada. Então realmente não dá para entender. Uma escola que tem pretensão de chegar entre as 6, não pode estar errando em coisa tão pequena assim, sabe? São erros que comprometem. Então eu preciso se ajustar algumas coisas. Essa questão da evolução realmente é bem complicado.
Próxima escola, Mocidade. Gente, nesses meus anos de Sapucaí, nada foi mais emocionante para mim do que... E é óbvio, quando a gente fala de emoção, existem vários tipos de emoção, né? Diferentes tipos, mas existe aquela emoção que provém do impacto que você sente, da surpresa por algo realmente fascinante, né? Quando você é surpreendido por algo assim realmente muito impactante, né? E nesse aspecto, nada foi maior do que o que a Mocidade nos proporcionou esse ano através de sua comissão de frente. Eu vou tentar transmitir para vocês o que foi que eu vi, o que foi que eu senti, o que foi, na verdade, responsável por fazer a Sapucaí explodir em emoção. Porque, infelizmente, pela TV, vocês não tiveram essa dimensão. E eu vou daqui a pouco falar sobre isso melhor. Olha, eu estava, graças a Deus, numa situação privilegiadíssima, assim, numa localização muito privilegiada, para ver exatamente os momentos, os pontos mais importantes que precisava ver naquela comissão. Eu estou falando, não é nenhuma surpresa, do Aladim voando, né? E eu estava posicionado atrás da tenda, ou seja, exatamente por onde ele saiu voando. E eu tinha ao mesmo tempo a visão de cima, por cima da tenda, de toda a coreografia que estava acontecendo naquele momento, em frente ao primeiro módulo de julgamento. Então, por si só, o início do desfile da Mocidade já foi algo muito contagiante. Aquele samba espetacular, que para mim é o melhor do ano. Aquela coreografia muito legal, a indumentária muito bacana, uma comissão de frente muito bonita, que já estava agradando muito, né? Então já existia uma euforia anterior, né, em razão de todo aquele momento. E aí, de repente, eu vejo a seguinte cena. Eu vejo o personagem principal ali da comissão de frente, que é o Aladim, correndo numa espécie de tapete voador motorizado pela pista, fugindo dos ladrões, dando a volta e entrando na tenda. E aí é que está a questão. Eu consegui ver simultaneamente o Aladim entrando na tenda de um lado e pelo outro lado saindo voando. E aí, gente, eu vou dizer o seguinte: o carnaval, e eu estou falando do carnaval, não é nem a Mocidade, não. Eu acho que é uma coisa muito mais ampla. O carnaval, ele foi capaz de fazer com que eu tivesse um momento de delírio mesmo, que eu delirasse, de loucura. Ele brincou, ele foi capaz de brincar com a minha sanidade mental. E quando eu falo minha, é porque eu estou falando uma coisa pessoal, porque isso se estendeu a todo mundo que estava na Sapucaí e que teve a oportunidade de ver aquela comissão da forma como eu vi. Ele foi capaz de fazer com que eu realmente acreditasse que existisse um homem diante de mim, voando num tapete mágico. Gente, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Mas em frações de segundo eu tive essa certeza. Meu Deus do céu, eu estou presenciando uma coisa histórica, eu estou presenciando uma coisa que vai ser futuramente objeto de pesquisa da ciência. Gente, existe um homem voando na minha frente, existe um tapete voador. O que é isso que eu estou vendo? O que é isso que está acontecendo aqui agora? E eu, levado por aquela emoção, eu gritei efusivos palavrões, quase me jogando da arquibancada, numa euforia que eu acho que eu não consigo comparar com nada que eu já tenha sentido na minha vida. E isso foi uma coisa coletiva. Não foi uma coisa que aconteceu comigo somente, não foi uma experiência individual, foi uma experiência coletiva, porque foi a Sapucaí inteira gritando, delirando, emocionada, porque a gente acreditou que tinha um homem voando num tapete voador. Era um boneco em 3D, com o mesmo rosto do artista,
com a mesma indumentária, num tamanho que pareceu um tamanho real mesmo de uma pessoa, e que causou esse delírio na gente. Olha, eu não sei nem o que falar. Realmente é uma emoção, e toda vez que eu vejo o vídeo, que eu lembro disso, eu volto a me emocionar, porque olha o que não é capaz o carnaval. E isso tem tudo a ver com o carnaval, né? O carnaval é o momento da fantasia, é o momento da imaginação, do delírio, de você fugir das agruras da vida e mergulhar numa magia. E foi isso que o carnaval foi capaz de fazer com a gente. Olha, isso só faz da gente mais apaixonado, né? Por isso, porque é uma coisa realmente... E aí, esse é o lado da magia, da fantasia. Eu quero mostrar o lado da minha chateação, né? Porque é incrível a incapacidade que teve a Globo de retransmitir essa emoção para quem assistiu de casa, né? É inacreditável, né? Infelizmente só sentiu essa emoção quem estava lá, porque a Globo já começa a transmissão da Escola da Mocidade e a primeira coisa que ela mostra na Mocidade de cara é o Aladim voando, quer dizer, já quebra a surpresa de cara. E aí ela passa a transmitir a comissão de frente no momento errado, em que ela simplesmente está fazendo aquela coreografia de deslocamento de pista, não está se apresentando com sua coreografia oficial para o júri. E ela perde minutos preciosos mostrando um deslocamento que não dá nunca em nada, e aí ela percebe que está perdendo tempo, corta a transmissão para o casal de mestre sala e porta-bandeira, emenda com o carro abre-alas, e ela sabe que tem que voltar para a comissão de frente para mostrar esse momento, que foi o momento do carnaval. Não foi o melhor momento da Mocidade, foi o maior momento do carnaval, né? E aí, quando ela volta para a comissão de frente, ela volta atrasada. E ela perde o segundo maior momento da comissão de frente, que é a revelação das odaliscas por dentro daqueles, que sai de dentro daqueles cestos. Ela perde isso. Se você for buscar... as imagens da Globo, você vai ver que não tem isso. Ela perdeu. Ela já mostra a coreografia em estado avançado. E quando chega finalmente a parte do Aladim, ela posiciona a câmera por onde o Aladim entra na tenda, né? Quando ele está na pista ali, naquele carrinho, e não por onde ele sai. Então fica uma transmissão capenga, porque você não vê o Aladim saindo voando, que foi o que eu vi na Sapucaí, né? Ela tinha que no mínimo ter mostrado o Aladim entrando com uma câmera e posicionado uma outra câmera do outro lado da tenda, que era por onde ele ia sair, para dar esse mesmo impacto que eu tive de simultaneidade, entrou e saiu, né? Fazendo uma ilusão na gente de que era o ator que estava saindo voando. Ela não foi capaz de fazer isso, infelizmente, né? Eu lamento por quem assistiu na televisão, porque a TV não foi capaz de registrar para a posteridade o grande momento do Carnaval 2017. E também eu faço uma crítica também à própria Mocidade, que fez essa coisa maravilhosa, mas também, ao meu ver, teve um errozinho ali, porque ela concentra toda a coreografia, porque o Aladim entra de um lado da tenda e sai pelo outro lado, e ela concentra toda a coreografia do lado em que Aladim entra. Porque o Aladim entra e continua a coreografia das odaliscas e fica muita gente na Sapucaí perdeu esse momento também, né? Porque continuou onde estava a coreografia, e o Aladim saiu do outro lado e o pessoal custa perceber que tem um boneco voando ali, né? Então foi uma falha, acho que até para o próprio jurado isso não ficou muito claro. O jurado estava ali com a coreografia em frente, quer dizer, deve ter custado. Você vê várias filmagens amadoras no YouTube, onde você vê que a pessoa que está filmando custa a posicionar a câmera em cima, ela demora a ver isso, né? Então acho que foi uma coisa que poderia ter sido melhor pensada pela escola. Mas enfim, parabéns à Mocidade, porque olha, não tem palavras para descrever isso. Eu me esforcei aqui para descrever, mas jamais vai se aproximar da emoção que eu senti naquele momento. Teve quem não desse 10 na comissão de frente da Mocidade, né? Mas felizmente essa nota foi descartada, né? Ela recebeu aqui um 9.9 que foi descartado e foi para 30, né? Então acabou gabaritando no quesito. A mesma coisa o samba enredo fabuloso, maravilhosamente conduzido pelo Vander Pires, que também tomou um 9.9 que foi descartado.
e foi com 30 nesse quesito, né? Conjunto alegórico belíssimo, algumas das melhores alegorias que passaram na Sapucaí nesse carnaval, né? E a Mocidade também tem um 9-9 descartado e gabarita. Então, na verdade, meus amigos, o que acontece é o seguinte, né? A Mocidade não conseguiu 40 pontos em nenhum quesito e quase foi campeã do carnaval ainda assim. Foi a escola mais beneficiada pelo regulamento do descarte, né? Não teve 40 pontos para a Mocidade, é impressionante isso, né? Mas ela foi muito beneficiada nesses descartes aí. E ela perde um décimozinho na bateria, mesmo assim estava se consagrando campeã, e no último quesito, no enredo, foi quando dá a pá de cal ali e realmente o título muda de mãos, vai para a Portela, porque ela perde ali, ganha 2 9-9 e aí só tem um descartado, mais 2 10. E aí, meus amigos, eu penso o seguinte, a Mocidade não perdeu o carnaval no desfile. Ela perdeu o carnaval há quase um ano quando esse enredo foi concebido. Porque quando você julga enredo, você julga dois aspectos, tem dois subquisitos aí, a concepção e a realização. Na concepção é que eu acho que está o problema, essa sinopse não está bem clara, ela foi muito criticada quando saiu, né? E eu acho que o jurado, quando tirou o 10º, tirou lá na concepção, porque o desenvolvimento na Avenida estava perfeito, não tinha da onde tirar ponto, né? As alegorias, fantasias, enfim, tudo que foi apresentado estava maravilhosamente bem desenvolvido ali. Então me parece que ela perdeu o carnaval quase um ano atrás, e não foi no desfile, né? Evolução, inclusive, perfeita, né? Vamos ver aqui quanto que os jurados deram evolução para a Mocidade. Teve o descarte e gabaritou com 30. Eu também dei 10 para a Mocidade na evolução, né? No julgamento pelo MDS. E uma coisa que eu gostaria de finalizar é o seguinte. No pré-carnaval, no vídeo do pré-carnaval da Mocidade, eu falei de uma entrevista dada pelo vice-presidente, né, que depois de que foi escolhido o samba, a expectativa dele era de voltar entre as 3 primeiras colocadas. Isso não teve repercussão nenhuma, ninguém deu muita bola para essa entrevista, ninguém deu muita credibilidade a esse pronunciamento dele, mas eu dei. Eu dei porque eu enxerguei também a força transformadora desse samba dentro da escola. E reproduzi isso no meu vídeo. E olha o que deu. Mocidade em segundo lugar, vice-campeã, quase faturou o título, né? E você vê como é que realmente o samba é capaz de salvar, às vezes até mesmo um enredo, né? Não salvou inteiramente porque acabou perdendo o título justamente nesse quesito. Mas o samba ele foi muito além do enredo, né? Quando ele fala da mistura das culturas, do encontro de Alá com Xangô e das sereias com Iemanjá, isso não estava no enredo, não era a ideia da sinopse isso, mas o samba foi lá e deu uma amplitude ainda maior a isso tudo. E teve até uma das alegorias que retratou o samba, e não o enredo, né? Que é o encontro das sereias com Iemanjá. Isso é fantástico, né? Isso revitaliza a gente, né? Faz a gente respirar novos ares para esse samba enredo, para o samba enredo como um todo, né? Olha, prestou um grande serviço a parceria de Altair Veloso com relação ao samba enredo no nosso carnaval. Espetacular, grande momento do Carnaval 2017, Mocidade Independente de Padre Miguel. E aí, gente, a gente chega aí ao News da Tijuca, né? Eu já emendo com uma pergunta aqui do Bruno da Ilha. Abraço, Bruno da Ilha, lá de Teresópolis. Ele pergunta: Léo, o que você achou do julgamento da Tijuca? Bem, gente, a Tijuca teve um carnaval completamente comprometido, né, pelo incidente que aconteceu com a sua alegoria, aquela tragédia terrível, que na verdade foi bem diferente da Tuiuti, porque a Tuiuti, o problema foi no último carro, então toda a escola já estava na pista. A Tijuca não, foi logo na segunda alegoria, então comprometeu muito o carnaval dela, né? Então, aproveitando a sua pergunta, Bruno, o que eu achei do julgamento, vamos quesito a quesito falar da Tijuca. Vamos lá, começa pela alegorias e adereços com 9.7, 2 9.8 e 9.9. Olha só, a gente tem que pensar que o carro que teve o acidente, né, estava totalmente destruído, queimado, esse carro passou pela pista, né? Então
a Tijuca até tentou fazer com que ele não atravessasse a pista, tentou deixá-lo ali no primeiro recuo da bateria, não conseguiu e teve que levar esse carro à pista para poder entrar com as demais alegorias, né? Então a gente olha uma nota como 9.9, a gente só pode imaginar o seguinte, que esse jurado considerou que todas as outras alegorias foram dignas de 10, né? E ele tirou décimo justamente nessa alegoria. Não é possível que seja diferente disso, né? Assim como o 9.8 também. E nós tivemos o 9.7 descartado. É uma questão de critério, né? Mas aquela alegoria passou completamente destruída, com bombeiros em cima. Eu tenho até uma foto que eu tirei que mostra, que ficou até uma foto bem deprimente, que mostra os destaques ali cabisbaixo, os bombeiros ali dando assistência, e o pessoal sem fantasia, muito cabisbaixo, muito triste. Eu só não vou botar essa foto aqui no vídeo por uma questão de respeito à escola, tá? Mas realmente aquilo reflete bem essa questão aqui na hora de ser levada em consideração o quesito. Na bateria foi 40. Né? A bateria realmente fez todo o possível para não se deixar influenciar pelas coisas terríveis que aconteceram. É um quesito independente que deu conta do recado. A bateria do Tijuca é fantástica. Fantasias foram 2,10 e 2,99. Talvez esses 2 décimos perdidos aí, que acabou sendo um porque um descartou, pode ter sido até nos destaques, que estavam daquele jeito ali naquele mesmo carro, né? O samba foram 3,98 e 1,10. Já era de se esperar. Antes do desfile, já se imaginava que Tijuca poderia perder o carnaval justamente no samba. Teve quem desse 10 ainda, né? A Tijuca. Bem, comissão de frente foram 3,99 e 1,10. Olha, eu realmente não gostei muito da comissão de frente da Unils da Tijuca. E eu tenho uma situação curiosa aqui, porque a comissão de frente, gente, como foi logo a segunda alegoria que quebrou, que aconteceu aquele acidente, a escola, o que tinha entrado na pista, ainda estava na pista, né? Então a comissão de frente ela é a primeira a terminar o desfile, ela encabeça a escola, ela tem aquele tempo ali que ela segue. E você imagina, ela teve que ficar 25 minutos fazendo a mesma coreografia parada no mesmo lugar, né? Então isso deve ter sido bastante extenuante, deve ter desgastado demais fisicamente os componentes da comissão de frente. E a tendência é que ela chegasse enfraquecida no último módulo de julgamento, exausta, né? E curiosamente o único módulo que ela recebeu 10 foi justamente no último, né? Curioso isso. E na evolução, gente, aí a gente precisa parar um pouco para comentar. Ela recebeu 297, né? 198 e 199. Olha, sinceramente, dá 99 na evolução da Tijuca. A evolução da Tijuca talvez tenha sido a pior evolução da história da Sapucaí, ou pelo menos da história mais recente da Sapucaí. Não tem nada parecido com o que aconteceu, né? Conforme eu falei, com o problema que teve naquele carro, ficou muito comprometido o desfile, né? Você enxergar um 9,9 aí, e esse jurado que deu 9,9, ele colocou ainda 5 escolas abaixo da Tijuca. Desculpa, mas esse homem não pode mais ser jurado. Entendeu? Ele considerou São Clemente, Vila Isabel, União da Ilha do Governador, Imperatriz Leopoldinense e Tuiuti piores ainda do que a Tijuca. Olha, não dá para entender. Que carnaval foi esse que ele viu? Mesmo quem deu 9.8, olha, quem deu 9.8 viu as mesmas coisas que eu vi, né? Porque o que acontece? Aconteceu o acidente. Primeira coisa, abriu um buraco enorme, e esse buraco não foi no setor 1, esse buraco já abriu na pista, em frente ao módulo de julgamento. Então ali já foi um buraco enorme, um erro grave. A Tijuca tentava levar o carro. Quando viu que a coisa era muito séria, que envolveu, né, até risco de morte ali, tinha gente para socorrer, não tinha jeito, o carro parou, a solução foram as alas ultrapassarem o carro. Aí, meu amigo, aconteceu, ao meu ver, o segundo erro. Porque as primeiras alas que foram ultrapassando o carro, elas foram passando correndo, parecia foi uma coisa louca, parecia uma corrida de São Silvestre. Até porque na São Silvestre algumas pessoas correm fantasiadas, né? E todo mundo correndo, sem necessidade. Por quê? Porque a escola já tinha parado. Aquilo que São Clemente não fez, né, de parar a escola para a alegoria chegar, a Tijuca fez. Ela parou a escola
para poder tapar aquele buraco. Então não tinha necessidade das alas correrem loucamente até a ala seguinte. Não tinha, porque o buraco já estava formado. Se tinha que tomar alguma canetada ali, já tomou, o buraco já se formou. Então sai desfilando normalmente. Desfila normalmente até chegar lá na frente. A escola está parada te esperando. O buraco já aconteceu, já era. Entende? Então acho que faltou uma orientação e uma frieza nesse aspecto aí. Para mim isso foi um erro grave. Porque foi uma correria fora do normal. Foi corrida mesmo. O pessoal não desfilou rápido, o pessoal correu. Ficou feio isso, né? E aí teve aquela parada gigante, 25 minutos de escola parada até eu resolver o problema do carro, né? Para mim é um problema gravíssimo também, né? Ao meu ver, uma parada como essa não é suficiente tirar um décimo. Ah, parou um décimo, porque um décimo você tira quando a escola já está mais de 5 minutos parada. Foi 5 vezes maior essa parada, 25 minutos. Você imagina você na tua frente, vendo a mesma ala 25 minutos. Muitos turistas, principalmente estrangeiros, foram embora de Sapucaí nesse momento, porque começou, desculpa, mas a encher o saco. Entende? E aí a gente pula para a Harmonia, que foram 399 e 110. Os componentes da Tijuca foram valentes, foram heróis. Impressionante. Testemunharam o que testemunharam e tendo que cantar para um público completamente frio, que o Sapucaí esfriou, né? A plateia na arquibancada fria, entende? Vendo aquela mesma ala 25 minutos na frente e você tendo que cantar e cantar. E falar em herói, eu vou exaltar a figura do Tinga, o intérprete da Tijuca, impressionante, né? Foi comovente até, ele tentando levantar a escola. Vamos à luta, Tijuca, vamos à luta, não desiste, gritando isso várias vezes no microfone. Né? Foi um momento realmente comovente ali. Mestre Área Porta-Bandeira, Julinho Ruth, mais um ano perdendo décimos, um 9.7, um 9.8, um 9.9 e um 10. Ano passado também perdeu. E se despedem aí da Unidos da Tijuca, que não renovou o contrato com eles. E por fim, gente, um enredo que também foi muito prejudicado, né? Porque à medida que você tem as alas mudando de posições, ultrapassando carros alegóricos, e aí os carros alegóricos em sequência, né? Sem alas entre elas, você tem ali uma destruição de toda a setorização da escola. Você tem uma dificuldade em narrar, em apresentar o enredo, porque cada ala apresenta uma parte. Você tem um carro que era para estar no mesmo setor de algumas alas, e aí ele está mais afastado, aquilo tudo misturado, quer dizer, comprometeu completamente a narrativa sequencial do enredo. Né? Então aqui até tomou algumas notas justas, foram 397 e 198. Então, infelizmente, a Tijuca teve um carnaval que era para voltar nas campeãs, muito prejudicado, quase rebaixado. Eu acho que não necessariamente, respondendo novamente a pergunta do Bruno da Ilha, representaria um rebaixamento a Tijuca, porque ela tem quesitos fortes que poderiam segurá-la, como bateria, por exemplo, que conseguiu os 40 pontos. Né? Mas não vejo esse distanciamento todo de 22 décimos para o Tuiuti. Mas eu acho que isso foi muito mais em função das notas recebidas pelo Tuiuti do que das notas recebidas pela Tijuca. Mas enfim, eu deixo a minha mensagem aqui primeiro na torcida para que os feridos se recuperem. Ainda tem gente hospitalizada, fiquei sabendo ontem. Que nada de mais grave possa acontecer. A gente está nessa corrente aí. E que a Tijuca possa dar a volta por cima, que é muito triste, é uma grande escola, uma das maiores. E eu tenho certeza que 2018... né, as coisas vão se ajeitar e a Tijuca vai voltar como sempre foi, né, nesses últimos anos, a grande Tijuca que nós conhecemos. É isso aí, vamos para a próxima agora, para campeã, para campeã do carnaval. Gente, chegou o dia, hein? Nossa senhora, chegou o dia. Portela campeã. Rapaz, mais de 30 anos, né? E a gente vê assim o grande exemplo, né, na Portela de uma instituição do samba que fica tanto tempo sem título, mas
uma escola de uma grandeza, de um tamanho sem igual, de uma importância, né, e relevância para a nossa cultura, que durante todas essas décadas ela não diminuiu em nada a sua importância, né? Respaldada por toda a história que a carrega por trás, né? Que é presente por trás dessa grande instituição. Realmente, a vitória da Portela é sobretudo um grande acontecimento, né, para o samba. E uma vitória justa, né? Muito justa. Aliás, tem uma pergunta aqui do Eliezer, do Rio de Janeiro. Olha, eu acho que eu conheço o Eliezer, hein? Acho que eu conheço o Eliezer. Mas ele pergunta, e aí, Léo, a vitória da Portela foi zebra ou era isso mesmo? Olha, vamos lá. Não tem como falar em zebra quando se fala de Portela, né? Especialmente nesses 4 anos em que ela ressurge na briga pelos títulos. Ela era uma das favoritas e confirmou o seu favoritismo, né? Campeoníssima. O que ocorre é que quando se fala em Portela se espera sempre muito, né? A expectativa criada é sempre bem grande e a expectativa recente, pelos trabalhos recentes da escola, né? Porque se você for comparar com os últimos desfiles, eu por exemplo, eu sou um apaixonado, eu tenho uma visão romanceada do espetáculo. Então é óbvio, eu preferia que a Portela tivesse sido campeã desfilando como desfilou em 2014, em 2016, quando eu vi 4 setores de arquibancada aos gritos, aclamando a Portela como campeã do carnaval, simultaneamente elas fazendo isso. E esse ano isso não aconteceu, né? Você não viu o público, né, tão assim contagiado pelo desfile da Portela, né? E a gente está acostumado a associar a Portela muito à questão da emoção. Mas, gente, o desfile da Portela foi muito correto, né? Num ano em que muitos erraram, e erraram muito, né? A Portela passou correta. Ela fez um desfile para título, né? Então, onde você poderia tirar pontos da Portela? Quando não há erro, né? Ela perdeu um décimozinho na comissão de frente, mas ao meu ver, vamos aguardar as justificativas, foi um critério bem subjetivo, né? Talvez por ter sido uma comissão de frente realmente muito estática, né? Onde se espera dança, movimentação, passou uma comissão bem estática, né? Pode ter sido um critério subjetivo, porque erro não. Diferentemente da Mangueira, que a gente vai falar daqui a pouco, que perdeu décimos também na comissão de frente, e ali sim, provavelmente por erro. Mas com a Portela, erro não, né? Evolução passou muito bem, né? Na minha frente, até o último setor, estava no setor 5, o último setor passou meio que correndo, eu mal consegui ver a homenagem ao presidente Marcos Falco na última alegoria, mas isso foi entre 2 módulos de julgamento, onde tinha que fluir bem, fluiu. Então, evolução perfeita. A harmonia funcionou bem, bateria, né? Aí você vai para as alegorias, né? Portela teve as melhores alegorias do ano? Não teve, né? Definitivamente foi um dos anos menos inspirados de Paulo Barros. Mas essas alegorias, elas apresentaram problemas, erros? Não apresentaram. Então, tira ponto ou não tira? Né? Aí é o critério do julgador, né? Aquele que procura erro para tirar ponto, ele não vai poder tirar. Quem faz uma análise mais comparativa, aí pode ser que prejudique um pouco, né? Mas não vejo problemas em não tirar por não ver erros, né? De fato, o desfile da Portela foi um desfile muito correto, né? E apenas 2 escolas talvez pudessem ameaçar esse título. O Salgueiro, que acabou perdendo o título em Samba Enredo, e a Mocidade, que foi muito beneficiada pelo regulamento dos descartes das notas abaixo de 10. Porque a apuração foi pau a pau ali, mas se não fossem os descartes, a Portela teria sido campeã com sobras, né? E isso já mostra a força de seu desfile, né? E faz dela o legítimo campeão, a legítima campeã, né? Então, de modo
que os portelenses podem comemorar sem nenhuma culpa, porque esse título está em ótimas mãos. Né, eu falei em alegorias, gostaria de exaltar aquela alegoria lá de Mariana, que era uma alegoria belíssima também, né? Mas de fato, ótimas mãos, grande Portela, a vitória dela é uma vitória do samba. Eu engrosso o couro daqueles que dizem que a vitória vai além da Portela, é uma vitória do carnaval, né? E espero que não fique mais tanto tempo sem ganhar. Acredito que não, Portela encontrou seu caminho, né? E é isso aí, parabéns, vitória, nota 10 para Portela. E aí, fechando o carnaval, minha gente, Mangueira, um desfile maravilhoso, fantástico. Olha, apresentou algumas das melhores alegorias do ano, melhor carro abre-alas do ano, fantástico mesmo, era da Mangueira. Aquele carro também com desenhos animados, tinha um passista em cima, o do Cristo, aquele carro do secretismo religioso. Olha, um trabalho fabuloso do Carnavalesco Leandro. As ressalvas ficam por conta da última alegoria, que eu achei que destoou muito das demais, e a alegoria do Iemanjá também, que eu acho que não acompanhou o mesmo nível. Mas em geral, maravilhoso, bateria funcionou muito bem, um samba que comunicou muito bem também com o público. Foi um grande desfile, não à toa a Mangueira ganhou o estandarte de ouro de melhor escola, até porque o estandarte não considera questões técnicas, é mais o conjunto, né? E eu acho que nesse aspecto ficou bem entregue o estandarte de ouro de melhor escola. Os problemas da Mangueira foram lá na evolução, né? Abriu aquele buraco enorme em frente à alegoria que trazia como destaque Alcione, isso em frente à cabine dupla, então foi duplamente penalizado, foi uma pena. Ali eu já vi que o título da Mangueira já era, né? E também na comissão de frente teve um probleminha ali naquele caminhão que acompanhou a comissão de frente, que a rota traseira lá simplesmente saiu, ficou aquele ferro exposto, com certeza perdeu décimos ali por conta disso, né? Uma pena. Não consigo entender o décimo que perdeu em harmonia, porque a escola cantou demais, né? Enfim, Mangueira realmente foi maravilhosa, né? Ela veio para disputar título, por essas questões acabou não conseguindo. Finalizo o vídeo com a pergunta de Lúcia de Nova Friburgo. Olha, eu acho que eu também conheço, hein, a Lúcia de Nova Friburgo. Um beijo para você. Léo, quais foram as suas preferidas? Vamos lá, vamos dividir essa pergunta em duas respostas. As preferidas, levando em consideração o julgamento técnico, Portela, Salgueiro e Correndo por Fora Mocidade. Não à toa foram as três escolas que chegaram aí nas primeiras posições, né? Agora, os desfiles que mais me divertiram, que mais me emocionaram, Mocidade, Mangueira e União da Ilha do Governador, que também foram as três escolas que mais levantaram o público no meu setor, que foi o setor 5, né? Mas eu espero que eu tenha respondido aí a sua pergunta. E, gente, eu quero finalizar mandando um abraço aí para os portelenses, meus parabéns, super merecido, maravilhoso a Portela ter ganho o Carnaval, muito bacana. Parabéns a todos que fizeram o Carnaval, já estou com saudade do Carnaval 2017 e ansioso para o Carnaval 2018. Para vocês que me acompanharam nesse vídeo, meu muito obrigado pelo carinho e um grande abraço, até a próxima.